Sejam bem-vindos ao EduTalks, o podcast da EduSoft, que traz aí uma sequência de podcasts falando sobre tema educacional, né? E hoje a gente traz um podcast muito especial, podcast do Dia do Cliente. Então, a gente trouxe o cliente mais antigo da EduSoft, pessoas bem especiais. Também está aqui o Charles, que é o diretor de operações da EduSoft. Seja bem-vindo, Charles. Obrigado, mano. Boa tarde. E também eu trouxe aqui o Thomas, que é coordenador de TI da rede SDP, e a Tânia, né, que usou o mentor aí por muito tempo. Obrigada pelo convite. A gente fica lisonjeado pelo convite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que a pessoa for ver. Né? Legal. Então, hoje a gente traz a rede SDP, né, que iniciou pelo Colégio Sagrada Família o uso do mentor. É o cliente mais antigo da EduSoft, está há 30 anos com a gente. E naquela ocasião, quem estava presente era o Charles, né, e a Tânia, naquela implantação. Né, e a gente quer saber um pouquinho, né, primeiro sobre o SDP. Depois a gente entra nessa questão de como que evoluiu essa parceria, né? Thomas, pode contar um pouquinho da história do SDP, missão, né? O que trouxe o SDP até hoje? Tem mais de 100 anos, né? Eu acho que a instituição já. A Congregação das Irmãs da Divina Providência, ela tem mais de 100 anos, né? É uma entidade já centenária. Ela começou já em meados de 1800 e alguma coisa, eu não lembro exatamente as datas, são muitas datas, né? Até eu estava falando para o João que eu dei uma estudada no vídeo do centenário da SDP. A SDP em si, que é a mantenedora, né? É a associação, que é a entidade que cuida da parte da educação, né? Da área da educação. São 4 colégios, é uma rede educacional, né? Baseada nos princípios, né? Das Irmãs da Divina Providência, né? Questão do carisma, é uma educação tradicional, são escolas bem tradicionais, né, no estado de Santa Catarina. Então é uma rede que hoje a gente possui em torno de 4.600 alunos, sendo aqui em Blumenau Colégio Sagrada Família, a gente tem em Joinville a unidade Colégio dos Santos Anjos, o Colégio Estela Maris em Laguna e Colégio São José em Tubarão. Então o conceito das irmãs ele já vem desde muito tempo, né, quando as primeiras irmãs, né, se não me engano, 6 irmãs vieram para o Brasil para iniciar aqui o projeto, né, que se baseou principalmente na assistência às crianças, né, na parte da educação, na área da saúde, né, com os hospitais. Se iniciou aí o trabalho das irmãs, que vem rendendo os frutos ao longo dos anos, aí, de todos esses anos, né. Então são mais de 100 anos de história no Brasil, só no Brasil, né. E onde elas vieram, principalmente para o sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, elas iniciaram aqui o projeto para atender toda a sociedade, né, com a educação, com a saúde, a assistência social, né, esse trabalho voluntário, né, feito por elas, assim, levando o carisma das irmãs da Divina Providência, né, e tudo aquilo que elas podiam oferecer de benefício para a sociedade, né. E aí começou todo o projeto, né, com a SDP completando os seus 100 anos em 2011. Foi o ano que eu entrei na Sociedade Divina Providência, né? A Tânia já estava, né? Já estava há um bom tempo. E aí, desde então, a gente vem dando apoio, e dando suporte, né? Tanto na parte do mentor, quanto nos outros sistemas que a gente possui, né? Na rede, né? Em toda a rede. E, assim, é um prazer, né? Trabalhar nessa área e poder ajudar e contribuir um pouquinho com toda essa história que é tão bonita das irmãs, né? Então, esse 0,001% que eu consigo contribuir já é bem importante, assim. Legal. E a história do SDP com a EduSoft, né, começa em 94, né? Uhum. E aí, eu passo a bola aí pro Charles e pra Tânia, né? Contar um pouquinho como é que foi a implantação, né? Como é que surgiu aí a parceria naquela época. Charles, foi bem na época que o Charles entrou na EduSoft, né? E a Tânia também no SDP, pelo que a gente estava conversando em off. Sim, aqui. Eu entrei em 94 também. E interessante que eu vim de uma escola estadual, né?
E depois trabalhei na prefeitura também, e lá nós tivemos a oportunidade que eles estavam informatizando a prefeitura. Então, no CETIL, nós tivemos que fazer cursos de aperfeiçoamento, até para poder começar a trabalhar com os computadores, né? Porque tudo era novidade naquela época. Em 92, por ali. 91, 92, né? Uhum. E quando me chamaram para trabalhar no Sagrada, em 94, a primeira pergunta que a irmã me fez é se eu entendia de informática. E eu não sabia que eles estavam informatizando, não sabia nada ainda do Sagrada. E então eu tive esse prazer de dizer que sim, né? Que eu já tinha tido um treinamento anterior, porque trabalhava na prefeitura. E eu acho que isso também facilitou depois o meu trabalho, né, com a implantação. O Charles foi muito paciente também para ensinar. Eu aprendi muito com o Charles. Então, isso que deu mais segurança até para continuar o trabalho ali. Então, a gente estava conversando em off, né? O contrato entre Edusoft e o Colégio Sagrada Família foi em dezembro de 94. E ali a gente tinha alguns desafios, né? Essa informatização justamente para evitar o retrabalho, né? Sim. Então, se a gente for pensar nos processos dentro de uma secretaria escolar ou dentro de uma tesouraria, sem ter um sistema que unifique as informações, você tem que fazer emitir os boletos bancários, por exemplo, num software à parte, um software do banco, como era no passado, né? Eu vou ter uma ficha cadastral em arquivo, que era a realidade das escolas. Tudo feito manualmente. Eu vou emitir o diário de classe, eu vou lançar os nomes das crianças no diário de classe à mão. Eu vou fazer o boletim à mão para poder entregar, ou na agenda, né? Na época, o Sagrada Família usava uma agenda que as notas vinham na agenda. Eu lembro disso porque eu também estudei lá, né? Então, todo esse retrabalho que acontecia, né? Sem ter um sistema que concentrasse todas as informações e gerasse os documentos e relatórios, né? Isso. A frequência era carimbada. Frequência carimbada, Presente, exatamente. ausente. É até interessante. Eu tenho em casa das minhas irmãs, era uma caderneta bem pequenininha. Que é muito parecido com o que é hoje, assim. Tem lá os bimestres, trimestres, as notas, e aí no final tinha lá aprovado e reprovado, né? E a frequência ali carimbada. Sim. Então, se a gente for pensar aí nesse processo de implantação, o objetivo era o quê? Consolidar todos os dados. Isso. Aí o mentor escolar ele já tinha alguns diferenciais para um software daquela época, que era poder personalizar o cadastro do aluno, por exemplo, né? Você definir quais são as informações que você vai ter lá na tela de cadastro. A ordem das informações, então, para facilitar a digitação quando você recebia um novo aluno, né? Uma nova matrícula, para poder facilitar esse cadastro. E depois, para personalizar os documentos, os relatórios que precisavam ser emitidos, né? Então, boletim, o histórico, diário de classe, ficha individual, atas de resultados para a Secretaria de Educação, o próprio boleto bancário. Então, naquela época, normalmente eram formulários pré-impressos, né? Impressos naquelas impressoras matriciais. Então, a escola ela fazia na gráfica lá uma quantidade X de formulários de diário, de históricos, de boletins, e a gente tinha que imprimir o boletim, o relatório em cima configurar tudo para sair nas linhas certas, né? Daquele Tinha que ficar exatamente dentro do layout, né? Imagina a isso trabalheira que não era. Então, aí essa personalização, né? Acho que foi o maior esforço lá na época. Claro que a gente se deparava às vezes com usuários, não falando do Sagrada Família, mas em geral, que não tinham esse domínio da informática. Então, esse era um dos maiores desafios, então, na época, né? Sim. Às vezes, tu tinha que acabar ensinando a pessoa a utilizar a ferramenta para poder lançar as informações no sistema. E, claro, tendo uma pessoa já apta, tudo facilitava mais. Então, assim, acho que esse aí foi os principais desafios, foi essa questão de você, primeiro, entender e explicar para a instituição de ensino, né, a importância de ter tudo consolidado, a base de dados bem
bem definida, com as informações sendo cadastradas devidamente, para a gente poder gerar depois os documentos e os relatórios, né? Para aproveitar efetivamente o sistema na totalidade. Era uma grande evolução, né? Porque, como a gente falou, estava todo mundo acostumado com a caderneta. Sim. Tava ali, né? Agora não, agora é um sistema que você lança numa tela, na outra você visualiza, né? Então é uma quebra de paradigma ali, né? Sim. Essa questão. Quebra Os de cultura, né? históricos, Tudo. por exemplo, os históricos e os diplomas eram tudo datilografados. Então, se a gente cometesse um erro, já teria que Fazer de novo. anular tudo aquilo e recomeçar o trabalho, Sim, né? tem todo um retrabalho, né? Sim. Então, Não podia era errar, bem- né? Sim. E é interessante que a Tânia, acho que desde o primeiro, o primeiro mentor lá foi COBOL, mas já era com interface gráfica? Não. Não, era ainda com as letrinhas verdes. Sim, bem isso. É, Bem então, essa época. E naquela época a Tânia já desenvolvia relatórios, né? Já conseguiu fazer alguma coisa de criação de Sim, eu já relatório. conseguia, né? Fazer algumas coisas, Sim. alguns relatórios que eu precisava, né? Eu criava. Em Tânia, cima do que já tinha, eu criava A algumas coisas. Tânia era uma secretária do futuro, né? Naquela época. Né? Eu acho que eu era visionária, né? Visionária. E assim, eu acho que o software, né, até os dias de hoje, né, ainda trazem bastante impacto na educação, né? Então, acredito que o mentor naquela época, não sei se a Tânia vai lembrar quantos alunos tinham no Sagrada Família, mas acredito que trouxe bastante evolução para a escola, né? De melhoria de processos, deixar as coisas mais rápidas. Sim. Na época, eu não sei exatamente, né? Mas eram menos de 1.000 alunos, né? 800 e pouco, 900. Também por crises financeiras, né? Que também passamos por crises financeiras, então, consequentemente, diminuíam as matrículas, né? Mas depois, pouco a pouco, as matrículas foram aumentando. Mas eu lembro, assim, que as primeiras matrículas que eu fiz lá como secretária, assim, era muito complicado. Se reunia, os professores, tirava-se um dia para fazer matrícula, né? Então, reunia os professores, tudo em mesas separadas, cada professor atendia uma turma. Então, envolvia muita gente, todos os pais, uma fila enorme, tinha que chegar cedo para ser o primeiro da fila, porque também eles tinham os compromissos deles, né? Então, era uma dinâmica, assim, muito complicada, assim, até para fazer uma matrícula, né? E a gente viu depois como isso começou a facilitar, né? O trabalho de todos, né? Sim. Dispensar os professores desse trabalho, né? E a Tudo gente... foi ficando melhor, né? Que foi facilitando. a função da informática. E aí a evolução foi primeiro Sagrada Família, né? E aí depois veio as outras escolas da rede, né? Foi com a vinda do Santos Tazi, Anjos, né? Acho que foi o segundo, né? Isso, acho que uns 2, 3 anos depois a gente também negociou com o Colégio de Santos Anjos, porque a contratação ela era descentralizada, né? Então cada escola contratava o sistema. E eu acredito que daí as demais unidades da rede, elas entraram só quando a gente foi para um segundo projeto, que era o Mentor GA, né? Que daí já com outra tecnologia, em 2006. Entendi. Isso. E aí nessa época já entrou fazendo integrações, que aí Isso. unificou todo o projeto, né? Exato. Só queria botar uma observação antes ali ainda, falando um pouquinho do início, né? Se a gente for pensar em suporte, né? Como era o suporte na época, né? O Sagrada Família ainda era um privilegiado, vamos pensar assim, porque era de Blumenau. Estava ali, né? Isso, estava Né? próximo. Né? Se a gente for Próximo. pensar em clientes que a gente negociava, seja no Oeste ou mesmo fora de Santa Catarina, quando precisava simular algum problema, por exemplo, eu não tinha acesso ao sistema do cliente daqui de Blumenau. Então, eu tinha que orientar ele, mostrando a tela de uma cópia que eu tinha aqui, de um outro cliente, para que ele pudesse ser orientado, né, pedindo para que ele navegasse da mesma maneira. Quando havia algum problema que precisava estimular esse problema dentro da empresa, a gente tinha que solicitar um backup pelo correio. Né? Então, tu não tinha a possibilidade de E eram muitos disquetes, enviar, né? exatamente, de enviar um backup para a gente fazer a simulação sem forma que fosse rápida, pelo né? correio. Quando tinha uma nova versão, eu tinha que mandar
essa versão pelo correio. Quando ele recebesse, me ligava pra gente, aí eu orientar ele em como é que ele poderia atualizar o sistema. Eu lembro que o Vitor contou uma vez, o Vitor é um consultor que está há 19 anos dentro do software. Então, acho que vocês conhecem ele Bastante também. tempo também. Sim. O Vitor contou que ele trabalhou no suporte e tinha uma época que as licenças venciam todas no mesmo dia. Sim. E aí não tinha e-mail, não tinha nada para mandar. E era um hash, assim, grande, né? Aí Enorme. o pessoal ligava e ele falava, digita aí o código para liberar o Nossa, sistema. Ditar Aí, um código hash. Sim. B, 32, 40... Isso. Aí chegava no final, deu certo. Não, vamos de novo. 2, né? Era bem assim. Esse era hash bem assim. devia ter uns 50 caracteres, né? Sim. Não, e pra ver assim, como que as coisas eram. Sim. Assim, a pessoa não tinha e-mail, né? Pra receber pra copiar e colar, né? Então, como as coisas foram evoluindo, Sim. né? Nesses Hoje em dia 30 tudo com anos. acesso remoto, tudo, né? Fácil, compacta, manda, Até essa coloca questão no do drive. Charles, né? É. Tinha que imaginar, né? Clica no botão tal que tá no canto direito, superior e tal. Ele tinha que simular lá com a base de um outro cliente, né? Isso. Muitas Isso, vezes era bem diferente para poder orientar, né? Sim. Bom, aí voltando ali, a gente, com o GA, aí entrou as 4 unidades. Isso, aí, na verdade, foi uma nova negociação. E aí a necessidade do SDP também era de unificar, né, o sistema educacional em toda a rede, que aí o conceito de rede, acho que ele entrou mais ou menos nessa época, né? Isso, começou a se falar em conceito de rede. E também uma solução também para informatizar os hospitais. Isso. Né? Então, na mesma negociação, entrou a Edsoft junto com um parceiro daqui de Blumenau, que ofertou a solução para os hospitais e a Edsoft a solução educacional. Isso. E aí o desafio também era tentar, naquele início já, mesmo o sistema ele sendo descentralizado, né? Cada escola tinha a sua instalação do sistema local, mas tentar padronizar processos. E aí a gente começou algumas discussões de padronização, de como que a gente conseguiria tentar trabalhar da mesma forma em cada escola. Mais para frente isso se evoluiu mais, mas aí é um outro capítulo da história, né? Sim. Agora é uma segunda fase, digamos assim, né? E eu lembro que quando eu entrei ali em 2011, tinha, né? Já tinha essa padronização, né? Esse conceito de trabalhar em rede, né? Um sistema unificado, um RP único, né? O sistema de gestão hospitalar, ele já funcionava assim, né? Com a base unificada, onde cada hospital era uma entidade, né? Uma unidade dentro do sistema. O Mentor GA eram 4 bases distintas, né? Então, a gente tinha, assim, a Tânia desenvolvendo relatórios e a gente chegava nas reuniões ali com o pessoal, com a equipe, com as secretárias, né, principalmente. O pessoal olhava, mas esse relatório eu não tenho, assim, mas a Tânia desenvolveu, só que não tinha essa centralização, né? E aí eu comecei a pegar as coisas ali, comecei a aprender, comecei a entender um pouco do mentor, né, até para poder fazer esse suporte nível 1, porque antes cada unidade abriu o seu chamado, né? Sim. Então, tinha uma pessoa em cada colégio abrindo chamados. E eu entrei justamente para absorver esse suporte, centralizar em mim, começar a pegar, assim, um problema está acontecendo no colégio A, se repete no colégio B ou no colégio C. Então, é um problema, podemos ter um problema no sistema, alguma inconsistência e tal. Daí eu centralizava em mim, abri o chamado lá, na Edusoft, e dali eu dava o prosseguimento no atendimento, né? Para solucionar os problemas. E assim fui pegando o jeito, tal, a gente foi centralizando ali, centralizamos o suporte, né, em Florianópolis, onde eu trabalho. E aí a Tânia me ajudava bastante, né, a gente trocava muita ideia, a gente conversava bastante. A Tânia me ensinava muita coisa no início que eu não sabia, nunca tinha trabalhado na área da educação, né, então eu fui começar a entender ali com ela, né. E aí começou a ter-se essa necessidade de unificar, né? De ter uma base unificada. Só que o Mentor GA, na época, que era a versão que a gente utilizava, desde 2006, né? Ela ainda não tinha essa possibilidade, né? Então a gente começou a pensar em evoluir, né? Ter uma ferramenta
até numa linguagem mais Até porque moderna, né? nesse momento ainda eram 4 bases separadas, Isso. né? Então eram Isso. 4 bases separadas, Era tudo usando vezes- o mesmo sistema, mas não Isso. tinha esse problema da unificação de relatórios e tudo mais, porque Isso. tinha que transitar entre as duas bases, né? As 4 bases. Isso. Era tudo vezes Pegava de 4, resumindo. Sim. Se eu desenvolvi uma listagem lá de alunos, sei lá, vamos dizer, evasão de alunos, né? Alguma coisa assim, eu tinha que fazer para todos O os histórico, colégios. ou, né, qualquer... Tinha que importar em cada base, então era um problema, né? trabalhoso. Aí eu Era lembro que no trabalhoso. GA tinha a questão do número do relatório, né? Então tu Isso. tinha o 11.620. Isso, outro Era problema. o código. Aí se você exportasse numa base e importasse no outro, já tivesse um 11.620, dava... Isso. Ele gerava um outro código, né? E Isso, aí ele assumiu um novo código. e aí acabava não sendo o mesmo relatório, né? E aí começava a ter esse tipo de problema. Exatamente. Esse era um dos detalhes também que a gente tinha de problemas aí, para identificar os códigos de relatórios, porque muita gente sabe, é o relatório C alguma coisa, então a gente tinha que tratar pelo nome do relatório e pelo código, mas para cada unidade tinha um código diferente, né? Então a gente tinha vários percalços aí para Aí 2000... Pode falar, Tânia. Eu lembro no começo que eu nunca esqueço que o Charles falou, que ele sempre nos dava suporte, né? Pessoalmente, né, Charles, muitas vezes. Mas ele disse, os sistemas são criados, mas quem vai fazer as melhorias são os clientes, porque a gente Sim. vai conversando sobre o funcionamento real, né, de uma escola, que às vezes a pessoa que cria o sistema não tem todo esse conhecimento, né? Então, isso é que faz o sistema melhorar. Sim. Então, eu nunca esqueci disso, né? Como tem que ter essa troca, assim, como foi com o Thomas, depois como foi com o nosso o Fernando. Fernando. E o Fernando também, a gente conversava muito sobre isso também, né? Legal. Tem que saber o funcionamento real da escola, sim. né? E da mesma forma, o fornecedor do sistema, ele tem que dar abertura para ouvir Para o cliente. ouvir, né? Né? Porque quem está efetivamente usando o sistema não é quem está programando aquela Isso, rotina, aquela Quem detém o funcionalidade. conhecimento da regra de negócio é o cliente, né? Exatamente. É ele que vai usar, é ele que vai saber qual é a melhor forma Isso. do layout daquela tela ou o layout de um relatório, como facilitar aquele processo, diminuir, né, a quantidade de passos de um processo. Então, claro que a gente sempre procura dar essa abertura para que o cliente não consiga chegar até a nós e relatar a melhor forma de a gente poder implementar algo, né? Então, isso tudo ajuda, né? Exatamente. E durante todo esse tempo, né, a rede, né, SDP, ela contribuiu bastante, né, na evolução do produto, né? Então, muitas coisas surgiram, né, do SDP, com sugestões, com customizações solicitadas também, né, que foram evoluindo o produto, né? A gente pode falar até parcerias, assim, no aspecto de... Eu lembro que o Sagrada Família foi um dos primeiros clientes que começou a usar no Mentor impressoras a laser. Então, lá atrás, nem nós tínhamos impressora laser. Então, a gente precisava testar a execução do relatório que acabou de ser criado. Então, a gente ia até no Sagrada Família, fazer um teste de impressão de boleto, por exemplo, né? Que aí, Legal. inicialmente, a gente fazia usando aqueles formulários pré-impressos que os bancos forneciam, né? Impressora matricial, e depois eles deram a opção de desenvolver num A4, em impressora laser. Então, vamos testar o processo lá no colégio, né? Uma vez estando redondo, daí a gente coloca numa nova versão. Então, assim, chegou, né? A parceria chegava nesse ponto, inclusive, né? De a gente ir lá e aproveitar recursos para melhorar o sistema também, né? O objetivo ali era de hoje agregar a gente recursos. Todos os boletos são registrados, a gente tem boleto Pix, né? Tem... Praticamente ninguém mais imprime, né? Acessa lá o portal Com e certeza. pega o código de barras e faz o pagamento. Mas naquela época tinha os boletos que não eram nem registrados, né? Isso, Isso. sem Os registro. boletos sem registro. Isso. Então, tudo... Hoje está muito mais fácil, né? sempre foi muito mais difícil as coisas antigamente, né? Hoje a gente tem muito recurso, né, que facilita esse meio, né? Principalmente que envolve pagamento, né? Envolve essa parte financeira, né? Tá muito avançado, assim, né? Na época era tudo muito iniciando, né? Era tudo quase que
assim, não vou fazer uma comparação como se fosse do tempo das cavernas, né? As coisas começando ali ainda, né? É que a evolução foi muito rápida, né? Então, Evoluiu muito rápido. E mesmo, por exemplo, a gente implantar o sistema, dar treinamento, capacitar, hoje, a maioria dos nossos projetos a gente implanta remoto. Né? Então, o cliente, ele também quer evitar custos, né? Então, fechou, né? O João vai lá e fecha um negócio em São Paulo. Né? Dependendo da demanda, o cliente ele quer que reduza custos. Então, treinamento, capacitação, a gente faz tudo de forma remota, conseguimos ter o aproveitamento, né? Lá atrás isso não era possível, né? Então, era pegar a estrada, chegar até o cliente, fazer a capacitação. Recentemente, sai um pouquinho da pauta, mas a gente estava conversando sobre treinamento que o Charles e o seu Joy foram dar lá em Minas, acho que foi, né? Acho que foi em Minas, não lembro. A gente fez Foram de carro, botaram tipo, as máquinas no carro e foram lá dar treinamento pro cliente lá e... Praticamente levava o servidor, o banco de dados, levava tudo. A apresentação do sistema era mais ou menos dessa forma, né? Tinha que levar uma máquina, o CPU e instalar lá na hora de pegar. Não tinha outro jeito, né? A gente usou o laboratório de informática da escola, de um dos nossos clientes. A gente tinha vários clientes em Goiânia. Então, o Joy quis aproveitar uma viagem para visitar um parceiro em Minas, tentar implantar um sistema em São Paulo e atender aqueles clientes de Goiás. Então, a gente fez uma semanada. Fomos direto a Goiânia, aproveitamos o laboratório de uma escola, só que a gente teve que não levamos o computador, mas levamos o data show. Porque, tipo, projetor na época era coisa rara, as escolas também não tinham. Então, a gente tinha que levar o projetor para poder dar o treinamento, para facilitar o treinamento, né? E aí, reunimos as escolas lá e demos uma reciclagem de treinamento para eles. Mas sim, eram esses desafios da época, né? Tanto no suporte quanto na implantação. E aproveitava-se o máximo que podia numa única viagem, exato, né? Sim. Colocando no roteiro ali vários nesse clientes, caso aí, né? Para aproveitar poder, mesmo. Né, cumprir tudo numa única viagem, né? Isso mesmo. Legal. E aí, foi 2006 que mudou para o Mentor GA. Mudou para o Mentor GA. E aí, 2011 que vocês tentaram fazer uma modernização. 2011... Não, 11 você entrou, 2011 eu entrei. Isso. Né? Mas aí já se falava nesse conceito de unificar, porque a gente já tinha esse trabalho feito com bases unificadas, como eu falei anteriormente, né? No software de gestão hospitalar. Então, os próprios colégios usavam alguns módulos ali do back-office do RP hospitalar, né? Não sei se eu posso citar o nome, mas né, eu vou citar genericamente gestão hospitalar. Que atendia muito bem, assim, só que era um pouco complicado até para os colégios, né? Porque eles tinham só uma pequena parte desse software, que era bem grande, né? E a gente tinha algumas dificuldades ali em trabalhar com os colégios, né? Não tinha o mesmo dinamismo como era na área de saúde, né? Então a gente tinha também equipes já bem experientes, né? Que trabalhavam nos colégios, nos hospitais. E nos colégios era meio que cada um por si, né? E eu tentando ali juntar todo mundo para todo mundo falar a mesma língua, né? E aí, onde a gente começou a identificar a necessidade de melhorar. Até porque o GA é em Delphi, né? Então, a gente já tinha era base... tecnologia cliente-servidor ainda, então não tinha como ter uma base unificada, né? Toda aquela coisa. Então, era tudo feito com acesso WTS na época, né? O RDS hoje em dia. Então, o pessoal conectava remotamente, né? Para conseguir acessar o software e o sistema, né? O Mentor GA para poder, né, trabalhar. Então, a gente já tinha, né, o conceito de ter sistemas web, né, até para melhorar a questão do acesso e outras facilidades, né, que era o futuro naquele momento, então, né, hoje já é uma realidade né, já bem batida, né, mas naquela época ali, 2010, 2011, ainda a gente estava iniciando esse conceito e é onde a gente começou a avaliar a possibilidade de melhorar, né? Eu sei que a Edusoft já tinha um mentor web, né? Já estava até consolidado, né, no mercado. Acho que já vinha desde... Eu não lembro exatamente quando que vocês iniciaram o mentorado, 2007, 2008? 2007. 2007 a gente começou o desenvolvimento, 2010 foi o primeiro cliente. Acho que foi 2010. 2009, legal. O primeiro cliente. E aí, em 2013, a gente começou a avaliar outros sistemas educacionais, né? Para migrar. Então, aí tinha a própria Edusoft com o Mentor Web
E a gente avaliou, acho que mais uns 2 ou 3, né, sistemas, eu não lembro exatamente. E aí, daquela avaliação, a gente foi escolhido, né, um desses sistemas que não era o produto da EduSoft, era de um concorrente. Foi uma crise no casamento, né? Sim. Tivemos Todo casamento tem uma crise. Esse tivemos ali uma foi a crise crise. no relacionamento, porque havia uma cobrança muito grande, né, da parte pedagógica, né, parte dos professores, né, que exigiam melhorias, né, secretaria, o financeiro, né, já demandavam ali melhorias, né. A EduSoft tinha um produto mais moderno, que era o Mentor Web, mas assim, é o que eu falo, né, o comercial na época da EduSoft não estava no mesmo nível do produto Mentor Web. Então, ali eu acho que foi um dos fatores que pesaram, né, na decisão, na avaliação, né, que optaram por outra ferramenta. E aí essa ferramenta foi escolhida, né, aí infelizmente a EduSoft perdeu nesse momento, né, nessa disputa, e a gente migrou, começou a tratativa para migrar o sistema para uma outra empresa, né, um outro sistema, que era um sistema web, era um sistema SaaS, né, ele rodava totalmente em nuvem, a gente não tinha acesso a banco de dados, então acabava por ali a nossa brincadeira de acessar banco de dados, Desenvolver criar relatórios. A gente fazia até umas listagenzinhas, né? Sim, Eu lembro que ele bem tinha. pouca coisa. Era bem fácil, ele tinha uns campos assim já pré-programados, assim, que tu montava umas. Mas não tinha tanta umas autonomia listagens. Não, quanto Não, tu não tinha conseguia, antes. nem se compara assim, a autonomia que a gente tinha com o GA e com esse outro sistema, né? E a gente ficou em 2014, aquele ano todo em homologação, para homologar esse sistema. Parecia que ia dar tudo certo, né? Aos trancos e barrancos, a gente foi ajustando e tal. E aí a gente virou a virada foi em 2015, né? Aí começamos em 2015. Aí eu sei que o primeiro trimestre foi um caos, né? Pra gente não conseguia fechar um trimestre sem ter notas e um problema. E uma coisa que eu sempre falo, assim, tem 2 coisas que a gente não pode cometer erros, que são notas de alunos, principalmente as médias, Sim. e o financeiro. Não dá para pecar nessas 2 áreas aí. Que vai estourar no cliente de vocês, né? Exatamente. Estoura no cliente da instituição. Que, Exatamente. né, não fica por trás das câmeras, vamos dizer assim, né? Vai estourar lá na mão do pai. Estoura na mão, estoura pro aluno, estoura pros pais responsáveis, né? Por esse aluno. E aí a gente começa a ter o problema, ele foge do controle. Então ele já não está mais interno. Então a gente começa a ter que tratar com um cliente satisfeito, que são os pais dos alunos, né? Que é o que pagam a mensalidade. E exigem que, no mínimo, o sistema, as notas do seu filho saiam corretamente. Então, isso é o mínimo que a gente pode entregar, né? Como uma empresa, né? Até tradicional da área da educação, a gente tem que ter, né? Uma ferramenta que seja confiável. E aí foi um caos aquele ano 2015 ali. Eu lembro que eu passei semanas viajando, né? E eu tentava apagar os incêndios onde eu podia, né? Eu lembro que tu falou que uma vez tu foi em Tubarão. O pessoal achou que tu era o cara do sistema. Foi Laguna. Laguna. Eu tava lá, daí eu fiz 2 agendas de visitas. Uma semana eu fui pro sul, Tubarão e Laguna, outra semana eu fui pro norte, Joinville e Blumenau. Aí eu separei assim. E na época eu tava sozinho, porque o meu ex-colega, o Júlio, que era o gerente de TI, ele saiu, porque como a Sociedade Divina Providência, ela fez uma cisão dos hospitais. Ah, foi nessa época também? Isso. Que aí, não cuidava mais foi dos hospitais, só dos colégios. Começou ali em 2015 a cisão, e aí ele saiu porque ele já era de Blumenau, ele foi para Florianópolis, né, justamente por causa dessa questão de unificar tudo, né, numa base única, um sistema único, um data center lá em Florianópolis. Aí o Júlio saiu, até depois tem que mandar o link para ele. Tem. Eu tô citando Manda ele. um abraço aí pro Júlio. Mandar um abraço aí, Júlio. Aí o Júlio saiu, né, ele era também... O foco dele sempre foi mais a área da saúde, né? E eu acabei ficando com a educação, assumi, né, a área da educação. E aí, como a empresa não tinha mais a área de saúde, ficou só com os colégios, né? A congregação ficou só cuidando da mantenedura dos colégios. Então, a gente tinha que dar um foco nessa área. E eu sei que esse ano foi problemático, assim. Aí eu fui nessa visita em Laguna, aí tava lá tomando um café com a Rosana, que é a secretária lá. Um abraço para a Rosana também. E... a gente começou a falar sobre o sistema e tal, daí a Rosana me apresentou, eu acho que a professora confundiu, achou que eu era da empresa, do sistema. Eu sei que assim, ali eu senti como é que estava a situação, ali eu senti a temperatura.
Que ela só faltou me bater ali. Eu quase apanhei naquele café ali. Foi complicado, foi complicado. Mas assim, até ela entender que eu não era, né, da empresa do sistema, e sim eu era da SDP, da mantenedora, eu estava ali para, Sim. né, para avaliar a situação. Aí eu comecei a fazer um relatório dessas visitas, né? Eu lembro que eu vim aqui em Blumenau, eu vim no Sagrada, né? Daí a irmã Ana me colocou lá acho que na sala do laboratório, ela colocou todos os professores lá, e aí era uma chuva de perguntas, chuva de problemas, né? Insatisfação geral. Eu lembro Joinville também foi bem crítico. Joinville, eu cheguei lá, eu já estavam me esperando na sala de reuniões para ser sabatinado, né? E aí tava todo mundo lá, só, né, o alto escalão do colégio, né? A direção, coordenação pedagógica, né, os principais ali. E aí queriam uma explicação minha por que que o sistema estava tão ruim, né? Por que que as coisas não funcionavam. E aí eu lembro que nesse momento a secretária lá, a Márcia, se eu não me engano, ela veio vermelha assim, né, apavorada, dizendo que tinha um pai que chegou na secretaria que se soubesse que o problema da nota do aluno tivesse sido o sistema, né, do filho dele, que estava incorreto, que inclusive ele tinha dado uma surra no filho, aconteceu uma situação dessa bem triste, Sim. e ele ia processar o colégio. Isso durante a reunião. Eu sei que daí, na época, a diretora levantou, foi lá falar com esse pai, né? Então, assim, o nível de insatisfação tava no péssimo, assim, né? Tava no limite, e eu presenciei tudo aquilo. E a empresa do sistema, na época, não permitiu que algum consultor pudesse me acompanhar. Então, eu tive que ir sozinho para, né, aguentar a bronca ali. E foi uma época e aí vocês complicada. optam por, né, fazer o retorno ao mentor. E aí o Charles salva vocês novamente, né? Então, aí aparece o Salvador, né? No meio do caos todo. Eu sei que a gente começou a conversar, né? Eu acho que a gente começou a conversar pelo Skype, eu acho que é uma coisa meio informal, né? Claro que a rede ainda era cliente, usava o sistema mais para consulta, né, naquele momento, né? Porque vocês estavam nessa transição. Mas aí a EduSoft, ela estava monitorando, né? Sabendo como é que estava a satisfação, como é que estava essa transição de sistema. Então, a gente sempre se colocou à disposição, né? Caso houvesse a possibilidade também de a gente voltar, né? Com o sistema em operação lá na rede. E estávamos monitorando, sim, de tempos em tempos a gente fazia contato, né? E aí, num desses contatos... Aí realmente surgiu essa possibilidade de a gente voltar a conversar. Isso. Então a gente alinhou uma reunião, né, lá em Florianópolis, Isso. onde a gente poderia estar apresentando qual seria esse plano emergencial, porque ali a gente estava lidando com um plano emergencial. Isso. A gente precisava de forma urgente voltar as escolas a usarem um mentor para vocês poderem fechar o período letivo. Isso, exatamente. E aí também pensar nas rematrículas. Então tínhamos que migrar os dados, né, daquele ano, que era de 2015, para o mentor, porque aí esses dados, a matrícula toda já tinha sido feita só nesse sistema concorrente. Então, tivemos que ir a um tempo mais curto, tivemos um tempo curto para fazer essa migração, a parte de usabilidade, todos os usuários já estavam adaptados ao mentor, então não teve que se dar treinamento, mas a gente deu apoio nesse processo de transição, conferência dos dados, né? Porque voltou pro GA, né? Voltou pro GA. Voltou pro GA. Isso. Para fechar, porque o que a gente voltou decidiu... pro GA para fechar, para depois implementar o web. O que eu digo, a gente teve que dar um passo atrás para depois lá na frente dar 4 passos. A gente decidiu em conjunto porque era muito temerário querer implantar um novo sistema naquele momento, porque daí também teria que se fazer toda uma capacitação, uma aprendizagem nova para todo mundo, né? Não ia dar tempo, né? Exatamente. Não havia tempo hábil para treinar todo o pessoal para um novo sistema. Então era mais prudente a gente voltar para o GA, que todo mundo já conhecia, né? E aí trabalhar, e aí pensar, né? Encerrar aquele ano letivo para acabar com a insatisfação geral, né? dos pais e alunos. E aí depois planejar a futura migração. Inclusive a irmã Adelaide, né, na época, ela falou, primeiro nós vamos pensar em resolver o problema, depois a gente fala no novo sistema. Isso. Então a gente apoiou, né, nesse processo
E conseguimos, né, felizmente aí apoiá-los, né, no fechamento, nas rematrículas. E aí depois que normalizou, né, o processo, em 2016, aí eu voltei a conversar com o Thomas para a gente começar a falar sobre o novo projeto, em como fazer essa implantação de forma bem organizada, bem planejada. Que aí envolveu também, né, aí a gente pensou também em como padronizar os cadastros, como padronizar as configurações. O máximo que a gente... Unificar os cadastros, o máximo que a gente pudesse padronizar dentro das escolas, a gente já ia aproveitar esse projeto para fazer, né? Isso. Então... aí, nesse projeto eu participei, porque aí eu fiz a migração. Não lembro, a daí primeira não, acho que o Sagrada Família foi a Rosana, né? Foi nessa época daí que eu conheci a Rosana, que ela fez a primeira migração sagrada, né? Eu lembro que eu fiquei uma semana aqui, coincidentemente era na época da Oktoberfest. Aí eu conheci melhor, assim, até a festa, assim, né? E foi bem legal aquela época, assim. E aí em seguida o João, né? Te conheci nessa época aí. Foi nesse período. A primeira unidade foi a Rosana, que foi sagrada, e depois as outras 3 eu implantei, né? Fiz a migração e implantei. Que foi Joinville, Tubarão e Laguna. Acho que a Laguna foi a última, né? Eu não lembro se foi Laguna ou se eu acho que Joinville foi a última. Pode ser. Joinville eu não consegui te acompanhar. Sim, eu tava com uma agenda bem complicada naquela época, eu tava sozinho, né? Sim, mas aí lá o Rodrigo deu apoio. Isso, né? Eu lembro que a gente tinha entrega do SPED, aí a gente tinha uma série de problemas, todo ano era um caos aquele SPED, né? Para entregar, a contabilidade ficava no pé. E aí eu não consegui, mas eu consegui acompanhar a Laguna contigo, né? Até rendeu boas histórias lá. Rendeu boas histórias. O bom dessa implantação em loco é que ela sempre dá rende umas histórias engraçadas, né? Agora, hoje em dia, tudo remoto, tudo, né, online. Não, com certeza a aproximação, a aproximação ela é maior, né? Com então certeza. Cria-se laços de amizade, não necessariamente estritamente profissional, mas também laços de amizade. Na verdade, foram feitas implantações em loco nas unidades e depois a gente fez um treinamento em Floripa, que a gente juntou as unidades e deu um treinamento técnico, né? Floripa a gente tem uma estrutura lá, até a casa lar, né? O provincialado que a gente chama, né? Então é uma estrutura grande, é um prédio grande. É um hotel onde já praticamente, foi um convento, né? Hoje ele é meio que um hotel, né? Ele recebe, até fazendo uma propaganda, né? Ele recebe pessoas para retiro, né? Seja retiros espirituais, eventos de empresas também, né? Convenções, palestras. A gente tem toda uma área lá, tem a hotelaria, tem toda a parte de cozinha, né? Atendimento. E como a gente tinha essa estrutura lá, o que a gente fazia? A gente chamava o pessoal lá, concentrava todo mundo lá em Florianópolis, passava a semana, né? E aí um consultor da EduSoft lá, né? No caso foi a Rosana na época, né? E lá a gente fazia os treinamentos. Eu acho que o Christian também teve lá fazendo algum treinamento, né? E a gente concentrava o pessoal lá e, né? E era aquela... A gente tem saudade desse tempo, né? Que era bom, né? Era muito bom. Era bom. A gente quebrava um pouco aquela rotina, né? E aí à noite a gente saía, né? Fazia alguma social com o pessoal, né? Se reunia, ia para uma hamburgueria, ia comer alguma coisa junto e tal. Era bem divertido. Era uma forma de aproximar as pessoas. Isso, também, né? Tinha essa integração. E até na hora de trocar ideias Isso. E de conversar sobre o nosso trabalho facilitava muito. Sim. É bom porque daí a gente se conhecia fora do ambiente de trabalho, né? Então era legal. Então isso até nos uniu na época. As secretárias, eu lembro que era quando eu comecei, era muito um pouco ali, um pouco lá, né? Individualizado, né? E aquilo ali, a integração, aquilo ali uniu todo mundo numa causa em comum, que era migrar para um sistema melhor, que ia trabalhar com uma base unificada. Então a unificação, para te ver, até filosofando, a unificação do sistema começou com a unificação das pessoas em si, trabalhando juntas ali, com o mesmo objetivo. Né? Tiveram um desafio, né, que não deu certo, aí depois foram pro mentor, deu certo o projeto e ainda, né, facilitou processos, engajou a equipe, todo mundo ficou mais próximo. De aproximar os colégios, porque no início, quando eu iniciei meus trabalhos no Sagrada, não havia essa aproximação. Não. Era muito individualizado e não se trocava ideias sobre trabalho, assim. Eu acho que as secretárias mal se conheciam, né? Não se conheciam. Mal se falavam, Sim. né?
até por telefone. Assim. Isso, o mentor ele traz várias Viu? melhorias. Né? Além de processo, ele une as pessoas. Isso, é. E aí isso se torna amizade assim bem Sim. por longo tempo, né? Tanto- Isso. Até hoje a gente, Sim, né, é. a gente já se reuniu na tua casa uma vez, né, em Blumenau. Tanto que a Tânia tá quanto tempo aposentada já? 5 5 anos, né? E a gente lembrou da Tânia, né? Fala sobre o dia do cliente, quem que a gente vai chamar? Vamos chamar o cliente que está com a gente mais tempo e a Tânia, que é uma pessoa que marcou, assim, né? Desde lá da primeira implantação, que o Charles participou, até a última implantação do sistema mais atual, que a Tânia estava lá participando do treinamento técnico, desenvolvendo relatório e tudo mais, então a gente vê, assim, né? Isso... Quando veio o convite, eu não nego que eu pensei na Tânia, tá? Aham. E aí, quando foi sugerido pela menina ali que entrou em contato, né, fazendo o convite para o podcast aqui, aí eu disse assim, quando ela sugeriu o que eu já tinha pensado, então é isso. Então, não tem erro. A Tânia tem que estar lá. Obrigada. Já fui falar com a Tânia na hora, em seguida no WhatsApp. Sim, Né? verdade. Logo entrasse em contato. Logo entrei em contato com ela. Ainda bem que eu tinha o contato dela, né? Daí, assim, porque às vezes a pessoa muda o número e tal, né? Mas conseguimos localizar a Tânia de volta e trazer ela para estar hoje aqui. Legal. E aí, na era Mentor Web, né, que é a era que a gente está agora, né, então a Edsoft é bem legal, porque a história tanto do SDP quanto a história da Edsoft, elas se cruzam, né? Sim. Então, a Edsoft evoluindo o produto, COBOL, depois o Mentor GA, depois o Mentor Web, e isso vem também a evolução do grupo, né? Isso. Trabalhava descentralizado, Isso. depois a integração com o produto hospitalar, né? Isso. Integrou com o Mentor, depois saiu o produto hospitalar, mas unificou tudo num produto só. Isso. E agora vocês estão também trabalhando na unificação do próprio RP, né? E Isso. também integrado já com o Mentor e tudo mais. E também agora tem uma nova alteração na estrutura da rede, onde outras escolas estão entrando, né? A gente teve recentemente uma incorporação, né, das outras congregações, das outras províncias, né? A congregação das Irmãs da Divina Providência hoje é Irmãs da Divina Providência no Brasil, né? Não é mais província do Coração de Jesus. Né? Que daí tem a congregação religiosa, né? A entidade religiosa que era a província do Coração de Jesus e hoje se tornou a Congregação das Irmãs da Divina Providência no Brasil, que unificou as províncias de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Né? Então é uma coisa só. Tem Mato Grosso também, Cuiabá. Aí Mato Grosso também, Cuiabá, só que era uma menor, né? E algumas outras comunidades espalhadas aí pelo Brasil, né? Mas como províncias eram mais essas três, assim, as principais, né? Unificou tudo. E aí, assim, essas outras províncias também tinham as suas associações, né? Que é o equivalente à SDP. Então, também tem colégio, também tem hospitais. Então, assim, tem a possibilidade de novas escolas serem aderidas, né? Na rede. Existe essa possibilidade, né? Isso é um assunto que se discute, né? Então, existe essa possibilidade, sim, até de novas... da rede crescer, né? Eu não posso dizer se isso vai acontecer ou não. Porque, né? São possibilidades, né? São possibilidades, são assuntos, né, que mais guardado à diretoria, né, as irmãs. Mas se alguém estiver vendo o podcast, entre em contato com a gente. Estamos aguardando as escolas novas. Com certeza a gente já tem bastante conhecimento, assim, né, know-how para ajudar numa possível integração de alguma nova escola, né, no sistema. Então, isso facilita bastante, assim. Além de outros desafios, né, Thomas? A gente estava discutindo até antes da reunião aqui, da necessidade ali de automatizar a integração com o controle de acesso, Isso. que está em andamento, né? Isso. Então, no Colégio Sagrada Família, a gente já tem uma parte implementado, mas também temos que se implantar nas outras 2 unidades, né? Isso. A gente tem outras 2 unidades para implantar. Tem a terceira, Estela Maris, né, que está vindo um pouquinho atrás, mas também vai adotar, né? Porque é uma questão de segurança, né, que foi necessária, Sim. né? O próprio processo de seleção de bolsa, né? Que é... Isso, a gente também está com esse projeto aí que a gente faz anos, né? Desde 2013 que se fala, né? Em ter o processo de bolsa, né? De bolsa de estudo, né? Filantropia, que a SDP ela é uma instituição filantrópica, então ela parte do que ela recebe de benefício de isenção fiscal e tributária, ela retorna para a sociedade em forma de bolsas de estudo, né? Então,
esse trabalho é bem importante, né? Até é legal citar aqui. E a gente trabalha também em parceria com a EduSoft para ter esse módulo, né, plenamente funcionando no Mentor. Sim, toda a parte de filantropia, né? Isso. Qual conselho vocês dariam para outras instituições de ensino, né? Pensando em todo esse tempo, né, que vocês estão utilizando o Mentor e tudo mais, quanto a sistema de gestão, assim, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né, durante a conversa, mas se fosse para deixar, assim, um conselho, né, seria use o Mentor, né, mas qual o conselho que vocês dariam aí para outras instituições de ensino que possam estar vendo o podcast? Eu acho que principalmente é avaliar bem a ferramenta, né, se ela adere aos processos, né? Muitas vezes, assim, é o que eu falo, não existe nenhum sistema que se adeque 100% aos seus processos, né? Sim. Então é necessário rever muita coisa, remapear processo, refazer algumas coisas da forma correta para que a gente tenha o mínimo de impacto possível, né? Numa ferramenta de sistema, né? Então isso é bem importante, né? Hoje em dia se fala muito, também, né? Tem Suporte tudo. deve ser bem avaliado também, né? São coisas que a gente deve levar em consideração quando vai adquirir um sistema. E assim, conhecer os clientes, o que eles, né? Qual é a experiência deles com a ferramenta, né? O que eles acham. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E questão de crescimento também, né? Porque a gente sabe que tem ferramentas que são feitas que atendem uma escola, uma escolinha menor, mas não atende uma rede, e vice-versa. Então, isso tem que ser bem visto, né? O know-how e conhecimento dos consultores também, né? Isso é importante, uma implantação bem feita. Às vezes o sistema é bom, mas a implantação não é tão boa, então aí o sistema acaba não atingindo o nível de excelência que ele foi, né? Para que ele foi desenvolvido, ele fica um sistema um pouco subutilizado, ele não atinge o nível que se espera dele. Então, isso envolve tempo, dinheiro, frustração, né? Tudo isso é importante ser bem avaliado, né? E assim, os responsáveis pela implantação, né? Gerente de projeto, a consultoria, tudo A isso. estrutura, né? Que a empresa toda, coloca à disposição isso, e tudo mais, né? Isso Até tem tu que falou uma ser coisa bem levado em importante ali, consideração. né? Tempo, né? Muitas vezes quando vai comprar uma solução, se pensa muito no valor, né? Isso. Monetário, né? Quanto que eu vou pagar? Mas uma escolha mal feita, ela vai demandar tempo, né? De muitas pessoas que se colocar na ponta do lápis, às vezes sai muito mais caro do que gastar um pouquinho mais na aquisição, né? O tempo entra naquele cálculo subjetivo, né? Ele não é a coisa que tu vê, né? Que é tangível, tão tangível. Muitas vezes a gente avalia só o custo em si, né? Financeiro, monetário, mas não vê o tempo que aquele profissional vai levar para, né, executar uma tarefa que com um sistema bem implantado, né, que foi bem mapeado o processo, até o processo teve que ser revisto, né? Isso também passa por uma série de variáveis, né? Desde colaboradores que estão engajados em mudar o seu processo para melhorar, né, com a nova ferramenta, muitas vezes eles são um pouco mais resistentes, e isso existe, né? Então isso tudo deve ser avaliado, né? E sem dúvida o tempo ali é bem importante, né? Tânia, qual o conselho que você dá? Não vou falar tecnicamente como Thomas, né? Mas o sistema realmente facilita muito a vida dos professores, todo o trabalho de professores, dos coordenadores, até da própria direção. Secretaria, financeiro, todo mundo está envolvido. Né? Os alunos, os pais. Então, para tudo isso, facilita bastante, né? Então, é recomendável, sim, né? Escolher um bom sistema. Usabilidade também, né? Um sim. sistema que seja intuitivo, né? Hoje em dia a gente tem o aplicativo também, né? Que facilita muito a comunicação, né? Já facilitou bastante. Comunicação com os pais, com os alunos, né? Até fazendo um contraponto sobre o que a gente falou lá no início, sobre matrícula e tudo mais, né? Então, por exemplo, hoje o Mentor já tem a parte de matrícula online, a rematrícula online, o aplicativo para consultar a nota, consultar a parte financeira, o boleto, né? Que a gente falou muito sobre impressora matricial. Hoje tem ali acesso ao aplicativo, o pai pode acessar, copiar o código de barras, fazer o pagamento ou pagar via Pix. Então, né, tem muitas facilidades, né? Que vem com o produto que deixam o tempo, né? Que o colaborador ali tá, às vezes
demandando ali fazer as atividades todas manuais, né? O software ele vai trazer essas facilidades para ajudar no dia a dia de todo mundo, né? E a gente sabe que quando se fala de software de gestão acadêmica, não é só o professor, né, ou a secretaria, mas é o coração da instituição, né? Mexe com todo mundo. Então vai mexer desde lá da secretaria, financeiro, o pai, o aluno, né? Todo mundo é impactado por um sistema de gestão acadêmica, né? Isso. Então é um software que realmente aí ele vai estar demandando, né? Sendo demandado, né? Dentro de uma instituição de ensino, então tem que ser um software que realmente vai... Para toda a família também ter as informações imediatamente, assim, né? O registro de uma nota, o registro de um aviso. Isso. Então, os pais imediatamente já estão sabendo, já foram comunicados, então isso facilita bastante. Hoje o aplicativo da EduSoft, esse já é recente, a Tânia não usou. Não. A questão da agenda eletrônica ali, né? Isso, então a parte de ocorrência, atividades, rotinas diárias, então pensando lá na educação infantil, né? Uma comunicação para o pai, o aluno dormiu, o aluno comeu, se comeu bem, não comeu mal, então isso tudo hoje já está na palma da mão do pai, né? Pensando assim, aquela agenda física que o professor ia lá e escrevia o que aconteceu com o filho como no facilitou, dia. Né? Hoje já está tudo na palma da mão do pai em tempo real, né? O pai está trabalhando meu filho comeu bem, né? Então já tem todo esse... Apesar de também nós temos sentido bastante resistência assim no início. Sim. Dos professores, toda essa mudança, dos coordenadores, normal, né? Até da parte de administração ali, né? Sim. Mas como facilitou. Eu lembro de uma coisa que me deixou muito feliz foram as inscrições para as atividades extracurriculares, sim. né? Sim. Que também era formado fila, era uma disputa, assim, para escolher uma atividade. Então, quando foi implantada essa inscrição online, né? Como facilitou para os pais, que eles faziam em casa, geralmente nós abríamos nos finais de semana, que os pais, a sexta-feira à noite, por exemplo, né? As inscrições para que todos pudessem ter acesso imediato, assim, porque muitos pais saíam para trabalhar, às vezes não podiam fazer, né? Sim. Mas, assim, como isso facilitou, no outro dia já tirava o relatório com todas as inscrições, as atividades, já sabia de tudo, né? Então, isso aí... A rematrícula online, isso não chegou a pegar, né? Só a reserva de vaga que a gente fazia, né? Só que era reserva, a É pré-matrícula. que no ano de 2020, até por causa da pandemia, foi uma chave que a gente teve que virar, porque a gente fazia só a reserva de vaga, a gente teve que daí fazer a rematrícula totalmente online. E aí, a partir dali, que a gente começou a melhorar esse processo Esse de sempre foi um rematrícula. sonho que eu tive. Eu, infelizmente, Tu não saiu cheguei antes a de passar. realizar. No ano seguinte que ela saiu, a gente conseguiu colocar a matrícula Aí totalmente online. Legal. A Fabiana ainda me falou, poxa, teu sonho foi realizado, pena que não estás mais aqui. Mas era uma coisa que eu sempre quis, assim, de fazer a matrícula online, né? Eu lembro que a Tânia sempre, tu ajudava muito, né, tu incentivava, né, a gente a ter essas melhorias, né? Sim. Inclusive o manual da reserva de vaga, que era a pré-matrícula que a gente fazia, tu que fez, né? Sim. O manual. Eu consultava o manualzinho que a Tânia tinha feito para relembrar e aí ajudar as demais secretárias a parametrizar o sistema. Sim. Legal. Bom... Foram vitórias, né? Que a gente conseguiu. Sim, sim. Nosso tempo está quase acabando, né? Vamos para as considerações finais. Passou bem rápido, Passou, né? Muito Contar rápido. História é bom, né? Que nem viu o tempo passar. Charles, quais são as considerações finais aí? Não, eu acho que esse podcast ele mostra bastante que uma relação cliente-fornecedor ela tem que ser uma parceria. Né? Então, a gente precisa ali saber conduzir essa parceria da melhor maneira possível, porque a gente precisa com que o cliente ele esteja satisfeito para a gente manter uma relação duradoura. Né? Então, com certeza. E aí a EduSoft sempre está preocupada em melhorar isso. Né? Então, agora a gente está implantando o processo de CS dentro da EduSoft para manter essa proximidade aí principalmente nas contas estratégicas, né? Então, o objetivo é sempre ouvir, sempre estar disposto a ouvir o cliente e buscar, né, tanto melhorias no produto ou mesmo no processo de atendimento para que os nossos clientes estejam satisfeitos.
Legal. Thomas, quer Perfeito. considerações finais? Mandar um abraço aí para todo mundo. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Também esse convite permitiu rever a Tânia, né, depois de 5 anos ou até mais, né? Verdade. E, né, a gente se sente muito lisonjeados de estarmos aqui, né, nesse bate-papo aqui com vocês. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o pessoal lá do trabalho, lá da SDP, lá da mantenedora, para as irmãs, né, para o pessoal lá da província também. Né? Um abraço para todos aí. Depois eu vou mandar o link para eles assistirem, né? E para minha família também, né, meus irmãos, né? Infelizmente, há 22 dias atrás eu perdi a minha mãe, né, precocemente. E queria deixar um beijo para ela também. É um momento difícil, né? É verdade. Mas faz parte, né? Então estamos aqui para continuar. E é isso. Obrigado, Edsoft, né? Sim. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Tânia, também. Tânia. Eu que agradeço, né, por terem me convidado a participar desse bate-papo. Foi muito bom recordar todo o nosso trabalho, né, que passamos por tantas mudanças e felizmente eu acompanhei todas essas mudanças, né, desde o início da implantação do sistema, depois todas as mudanças que houve, até 2019, enquanto eu estava ali no Sagrada. Então, eu agradeço muito a disponibilidade do suporte da Edsoft, que sempre nos atendeu prontamente, né? E ao Thomas também, pelo trabalho dele contínuo em nos atender e em sempre proporcionar as melhorias. E é isso. Legal. Bom, quero deixar aqui o meu agradecimento, quem acompanhou até o final. Tenho também, né, eu trabalhei nesse projeto, então tenho várias pessoas aí que eu conheci. Talvez muitos vão lembrar de mim, quem visualiza, quem vê, né? Da época ali que eu implantei no SDP. Teve várias histórias muito, muito bacanas, né, Thomas, durante esse projeto. Sim. E empresas são feitas de pessoas, né? Então, Isso. tanto o fornecedor quanto o cliente, né? São pessoas e eu acho que essa relação que ela tem que ser leve dessa forma, né? Tem que ser boa. E os processos, eles são detalhes, acabam sendo detalhes, né? Então, se o relacionamento é bom, se a gente consegue lidar muito bem ali com as pessoas, né? Se a gente se entende, né? Tudo flui, tudo vai muito bem, né? E a Edsoft, ela tem... o SDP é um caso desse, né? Mas a gente tem vários casos de clientes que a gente tem essa relação e a gente quer ter essa relação com todos eles, né? Então, eu agradeço, muito obrigado e até o próximo podcast, né? Curtam, compartilhem e assistam os próximos podcasts. Muito obrigado.